Fala galera, estamos iniciando mais um episódio do Globotechcast da trilha Menos é Mais. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu sou muito apaixonada, que é esporte e sustentabilidade. Eu sou a Nana Dato, sou uma mulher branca com deficiência física, tenho 1,36 de estatura, tenho cabelos ruivos longos, estou usando um cropped azul e estou aqui no fundo do Globotechcast, um fundo azul. E nós vamos explorar como o esporte pode ser um agente de transformação ambiental e social, inspirando práticas mais responsáveis e conectadas com o nosso tempo. Para isso, tenho a honra de receber o surfista e ativista Rico de Souza, a integrante do Fórum Menos é Mais e coordenadora da Central de Serviços da Globo, Priscila Oliveira, o gerente sênior de produção do esporte, Ricardo Bereicoa, e o diretor de operações e gestão ambiental da Globo, Tiago Martins. Juntos, vamos refletir sobre como essas diferentes perspectivas podem somar forças nessa jornada. Inclusive, vale relembrar que este ano realizamos na 10ª Semana do Meio Ambiente da Globo, em junho, um mutirão de limpeza no quiosque Rico Point, no Rio de Janeiro, que reuniu dezenas de colaboradores para uma ação coletiva de cuidado com a praia. Já aproveitando esse gancho, Rico, a sua história no surf sempre esteve muito ligada ao cuidado com o mar e à preservação ambiental. Conta pra gente como que essa paixão começou, como que o esporte despertou em você esse olhar para a sustentabilidade e de que forma essa relação foi moldando a sua trajetória. Hoje, olhando para as novas gerações de surfistas e para o cenário do esporte, você percebe uma mudança de consciência ambiental dentro do próprio surf? Olha, queria agradecer o convite aqui, estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Vou fazer minha descrição, meu nome é Rico de Souza, é um apelido que já marcou mesmo, não tem jeito. Eu tenho 1,76 m, cabelos castanhos escuros, pele morena e estou aqui à frente de todos, estou com a camisa minha florida, eu sempre gosto de camisa florida, assim, essa daqui é minha neutra, é preta e cinza, né? E falar para você como é que isso tudo aconteceu. Foi tudo naturalmente mesmo, né? Eu nasci ali no Leblon e eu sempre tive atração pelo mar. Eu gostava de pescar de linha, gostava de pegar jacaré, pescar de mergulho, né? E nessa época lá no Leblon já tinha poluição. A quantidade era menor, mas tinha, né? Principalmente foi uma coisa natural. Os navios largavam os piche. E aí a gente pisava aí no piche, aí tinha que tirar com palitinho de sorvete, né, com Varsol, tirar, né? E ali no canto do Leblon poluía bastante, na Visconde de Albuquerque ali não tinha o tratamento na época, as fezes saíam, né? Mas não era a quantidade grande, era localizado. Não sei se, tipo assim, a poluição no mundo era muito menor, porque menos gente morava aqui, tinha menos comunidades, né? Então, a gente aprendeu que você vai num dia, a praia está suja na praia, outro dia está suja, outro dia é limpinha, lindo, você aprende que something's wrong, né? Alguma coisa está errada, tem que olhar para lá, né? Não, você pode Não? olhar para mim Ah, mesmo. Então, a gente aprendeu naturalmente, né? E também viajando, né? Todo esportista, seja futebol, voleibol, surf, qualquer um, as pessoas viajam, né? E aí você aprende, você vai nos Estados Unidos, para o Havaí, você vê que ninguém, como é que se fala, suja as praias, todo mundo bota no lixo, que a água é limpa, que todo mundo se preocupa com o meio ambiente. Então, essa cultura vem para cá. Eu vou contar uma gafe minha. Uma vez, quando eu fui disputar o Mundial na Califórnia, eu, assim, de uma forma errada, mas aprendi para nunca mais. Joguei um papel pela janela do carro, entendeu? Aquilo parecia que eu tinha dado um tiro em alguém, entendeu? Porque os caras que a gente aprende errando, né? Então, é até feio falar isso, mas estou falando de 72, né? Já faz um tempinho, né? Mas antigamente não tinha essa cultura de preservação ambiental, social, essas preocupações não tinham, né? Então, eu fui aprendendo, né? No Havaí, eu já tive a oportunidade através do esporte, já fui para aqui, assim, já surfei na Argentina, já surfei na América Central, Costa Rica, El Salvador, Califórnia, viajei toda a Califórnia, Havaí, Europa, Austrália, Indonésia. Então, você aprende novas culturas e você vê que você tem que viajar é bom, que você
traz as coisas boas de lá, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, né? A África do Sul também, quando tinha apartheid, era muito triste, né? Ver aquela diferença assim pela cor, né? Então, a gente aprende, né? Então, eu fico feliz e até em 1982 eu abri a primeira escola de surf no Brasil, talvez no mundo. Pode ser que tenha tido uma, uma escolas de competição, mas a minha não era competição. Você sabe por que que eu abri a escola de surf? Não, por quê? Porque eu queria devolver à sociedade tudo que o surf me proporcionou, entendeu? Nossa. Então, foi a maneira. Eu abri lá, era gratuito, né? Eu chamei grandes campeões era o Picuruta Salazar, um grande campeão, Almir Salavar, Pepe Lopes, não Pepe, é o Pepe César, aliás, o Osborne, Ismael Miranda, Fernando, só nego faixa preta mesmo, né? E aí ensinamos as crianças, e aí desde então eu dei continuidade na Barra e eu já ensinei. O Phil Hasman começou comigo, bicampeão mundial, Chloé Calmon também começou comigo, mas meu objetivo nunca foi formar campeões. Meu objetivo era mostrar que o esporte era importante na vida das pessoas. Quem faz esporte, no meu caso que eu sou, você não se alimenta bem. Você começa a surfar, você vê que não adianta você comer comida fast food, comida sem valor nutritivo, entendeu? Então, foi legal porque Chloé, todos esses que eu citei, pelo mérito dele, eles foram campeões com uma parceria comigo, né? E aí é legal que você dorme bem, se alimenta bem, se preocupa com a natureza, né? Tem várias maneiras. Então, passar a passagem aí para os É uma amigos. mudança de consciência mesmo, né, Rico? E ver esses jovens já tendo esse contato desde o início. Eu acho que isso é muito importante, né? E essa conexão, eu acho que entre esporte e sustentabilidade também, tem avançado muito dentro da Globo, né, Thiago? Especialmente com a criação de ferramentas que apoiam produções mais responsáveis. E aí, Thiago, a Globo tem metas ambiciosas como neutralidade de carbono, energia renovável e economia circular. E sabemos que a agenda ambiental da Globo é estruturada em 3 pilares: operação interna, fornecedores e parceiros e conteúdo. Olhando para o conteúdo do que a Globo exibe nas diferentes plataformas, como a gestão ambiental vem contribuindo para transformar as produções do jornalismo, entretenimento e até do esporte em referência de sustentabilidade? Há um aumento sensível no volume de conteúdos ambientais nessas frentes? Algum exemplo emblemático que você possa citar, que você lembra? Bom, primeiro, bom dia, pessoal. Acho que primeiro fazer minha autodescrição, né? Eu sou um homem branco, cabelo preto ainda quase o que me resta aqui, ainda um pouquinho de cabelo. Estou no fundo aqui, né, do Menos é Mais, do Global TechCast. Estou usando uma camisa azul, de botão. E, bom, enfim, hoje é um prazer estar aqui, né? Primeiro, queria agradecer o convite, Nana, dizer que é uma honra estar aqui do lado do Rico. Aloha, né, Rico? Pô, eu acho que sempre quando eu te encontro eu brinco, né? Essa expressão para mim diz muito. Tá aqui também do lado da Pri, né, que é uma das nossas maiores embaixadoras aqui dentro do nosso fórum e da sustentabilidade como um todo. Pô, o Berecô, um parceirão dentro do esporte, acho que ele vai falar aí bastante do que a gente vem trabalhando, acho que é uma das nossas frentes que a gente hoje tem dado um foco importante. E para falar, né, sempre um prazer falar de dois temas que são muito interligados, né? Esporte, eu acho que todo mundo que ama esporte, no fundo, tem uma questão também ligada muito, muito grande à questão da sustentabilidade, porque é quase impossível hoje, né, na hora que a gente fala de esporte, a gente não tratar ou não tocar a questão de sustentabilidade, mudança de clima, porque o esporte, principalmente ao esporte ao ar livre, ele está muito, né, ligado a esse tipo de efeito. E ainda mais, né, eu vou ter que puxar aqui uma sardinha para nossa área toda da Globo, a questão da sustentabilidade na Globo cada vez mais importante. A gente está vindo de um final de semana histórico para a área ambiental e para a Globo, né? A gente foi premiado de sexta-feira até ontem, a gente recebeu 2 prêmios super especiais. Na sexta, a gente ganhou um prêmio em Amsterdã, então um prêmio internacional lá no Corporate Star Awards, uma premiação dentro do IBC, né, que é uma das principais feiras e congressos de broadcasting do mundo, com um case de produções verdes, que eu vou falar aqui um pouquinho sobre ele, na categoria de redução de carbono. Então, esse foi um prêmio assim, super especial que a gente conseguiu sexta-feira lá em Amsterdã. E ontem, eu estou até, infelizmente, participando de vídeo aqui, porque ontem eu estava aqui, eu já estou em São Paulo, porque ontem a gente recebeu o prêmio Atitude Sustentável, né, da nossa cobertura no The Town pela Rock World.
E esse prêmio ele é super especial porque ele reconhece todas as práticas ESG que a Globo implementa em toda a cobertura dos seus eventos, né? E a gente ganhou na categoria Media and Partner, e a gente é bicampeão, porque o ano passado, no Rock in Rio, a gente também ganhou. Estou até com um prêmio aqui do lado, né? Eu trouxe hoje só para mostrar aqui com Lindíssimo. primeira mão aí Parabéns. no nosso podcast. Então, acho que é um prêmio. Obrigado, Rico, mas é um prêmio, acho que da empresa, porque é tanta gente envolvida, tantas áreas envolvidas aqui na construção de todo esse arcabouço de ações que a gente tem implementado aqui na Globo como um todo. Então, acho que queria aproveitar para parabenizar e agradecer todo mundo que, de alguma maneira, trabalha e ajuda a gente a conquistar esses prêmios, e realmente é um orgulho imenso para a gente. Acho que na sua primeira pergunta ali, quando a gente olha, né, a área de gestão ambiental, como a gente vem atuando, eu acho que eu podia pensar aqui que a gente atua principalmente com dois grandes fatores, né? Primeiro, a gente é um catalisador de ideias, né? Como eu disse, é impossível a gente implementar tudo sem que toda a empresa, de alguma maneira, todas as áreas, seja na menor ação até a ação mais contundente lá da ponta, que está no ar ou que está lá entregando algum produto, não tivesse engajada para implementar, né? E eu acho que uma outra frente que a gente atua muito é na coordenação da implementação de ideias. Então, o próprio Guia de Produções Verdes, que a gente foi premiado, ele é um conjunto de ações que foram idealizadas por um time extremamente diverso dentro da empresa e que a gente ajudou a coordenar, transformar isso num grande guia, e a gente hoje aplica em todas as nossas produções. Então, acho que se eu pudesse destacar, né, como a área de gestão ambiental ela vem atuando, são esses dois grandes fatores. Primeiro, como um catalisador de ideias, e depois na coordenação da implementação e na busca de patrocínio, né? A gente também faz muito isso para poder buscar e garantir que todas as ideias, no final do dia, elas saem do papel. E quando a gente pensa em iniciativa, né, como eu falei, o Guia de Produção Verde, sem dúvida, ele é o nosso maior xodó. E dentro do guia, né, uma coisa que eu acabei não comentando, ele traz várias ideias, né, de como a gente reduz a geração de resíduos, como a gente também impacta menos a nossa pegada de carbono, que a Globo, todo ano, ela faz o mapeamento e depois ela faz a neutralização, como a gente insere, né, os resíduos que a gente não conseguia evitar numa economia circular. Então, acho que todas essas ideias, elas compõem o guia, e eu acho que está aí o sucesso principal dessa ferramenta, né? Porque, diferente até de algumas outras que a gente vê pelo mercado, essa ela tem uma ação muito prática. Quando você pega o guia para ler, ele nada mais é do que faça isso, faça aquilo, por que você não tenta isso? Então, ele não é teórico, ele é muito prático. Então, eu acho que esse é o grande sucesso, né, dessa nossa ferramenta, e que, enfim, acabou de ser premiada, e realmente ela... e o mercado tem olhado para isso, né? A gente tem discutido bastante até em criar certificações através da nossa ferramenta. A gente fechou uma parceria recente com a Panvision, que é numa ideia de criar um selo através dessa nossa ferramenta para o audiovisual da América Latina. Então, também é uma novidade que deve estar vindo por aí. E quando a gente olha em termos de conteúdo, né, o conteúdo ambiental ele tem sido cada vez mais relevante dentro da nossa programação. E aí, quando a gente olha, principalmente ali, olhando o jornalismo, ele é uma crescente ano a ano da quantidade, né, da minutagem que a gente fala dentro da Globo. Para você ter uma ideia, em 24, a gente falou mais de 70 mil minutos só de matérias ambientais. É óbvio que a gente fala as matérias bacanas, né, que são aquelas matérias que nos enchem de orgulho, mas também a gente mostra o problema, como tem que ser o jornalismo, né? Então, o jornalismo está ali para retratar o que de fato está acontecendo. E esse ano, sem dúvida, a gente vai bater esse número, dado, né, que a gente tem um grande evento no final do ano, lá em Belém, que é a COP30, vai ser realizada no Brasil, emblemática, né, sendo realizada do lado da Floresta Amazônica, que sempre é tema de todas as COPs. E, obviamente, a Globo está ali preparando uma cobertura super especial. Então, essa minutagem, com certeza, em 25, ela vai superar ali o que a gente conseguiu em 24. E quando a gente vai para o entretenimento, aí eu acho que a gente já fala disso há muito tempo, né? A Globo, ela historicamente vem falando das questões ambientais. Se eu não me engano, em 78, né, teve uma novela que chamou Sinal de Alerta. Ela foi a primeira novela a falar da questão de sustentabilidade dentro do seu enredo. Ela tratava um pouco sobre poluição do ar,
nas grandes cidades, nos grandes centros, e quanto isso impacta, né, a saúde das pessoas que moram no entorno. Então, foi, na época, uma novela que chamou muita atenção para o tema ambiental. E aí, quando a gente olha também, né, falando de coisas mais recentes, eu acho que tem dois exemplos que são desse ano, e que sempre geraram, né, ali um burburinho interessante nas redes, principalmente. Quando a gente olha que é o fenômeno que é o Big Brother, né, o Big Brother Brasil, ele atinge ali uma quantidade de pessoas diariamente absurda. E a área ambiental, junto com a produção, a gente conseguiu colocar a dinâmica da coleta seletiva dentro do jogo, né, desde o ano passado, do BBB passado. E isso fez com que o tema de coleta seletiva gerasse uma discussão ao longo do produto. Então, ali os brothers, né, eles ganhavam estaleca ou perdiam estaleca, a moeda do jogo deles ali, caso eles conseguissem ou não uma coleta seletiva bem feita, né? E a gente media semanalmente aquele indicador, e esse ano foi até um recorde, acho que de todas as edições, já é a terceira edição que a gente faz isso, e cada ano isso vem evoluindo mais. E eu Tiago, acho que a última. Oi, desculpa, só, Ana, pode falar. sou eu, Pri. Só Ô, comentando, Pri, né, desculpa. assim, tá evoluindo muito, né, nos nossos produtos, esse tema, né, sustentabilidade, nas novelas Vale Tudo, em vários programas, não só o Big Exatamente. Brother. Bem Não, legal ver, exatamente. ver tudo isso. Eu ia fechar com Vale Tudo, Pri. Acho que você Ai, desculpa. foi certeira. Não, não, acho que é legal por isso, porque a gente um vai lembrando o outro. É, E Vale Tudo, né? A gente colocou o tema de ESG na trama das 8, assim, numa super novela. é. E o tema ambiental foi discutido de forma aberta com pessoas que não concordam ou que não acreditam na temática do ESG, com uma outra leva querendo implementar e buscando a implementação. Então, assim, a gente trouxe para o debate isso em Vale Tudo e fez um sucesso e gerou uma discussão enorme dentro da programação toda e dentro da sociedade. Então, desculpa, acho que eu acabei me alongando, porque é um assunto empolgante, né, cara? A gente acaba. Se deixar, né, a gente fala aqui 5 dias sobre o assunto. Não, porque realmente são muitas coisas mesmo, né? E é muito bom ver a gente, por exemplo, ter com quase 7 anos de Globo, né? E ver toda essa transformação realmente que a Globo tá fazendo e esse serviço para a sociedade mesmo, né? Que eu lembro que a minha mãe me perguntou o que era ESG depois de ver Vale Tudo. Então é uma sigla que pra gente aqui dentro tá no nosso cotidiano, tá no nosso dia a dia, mas que muitas vezes para a sociedade brasileira não. Então a nossa importância, a relevância também, a responsabilidade que a gente tem social, ambiental também com o Brasil, né? Eu acho que esse movimento mostra também como que a sustentabilidade está no coração, né, da comunicação, enfim, e tá nessa importância também do nosso dia a dia como profissionais, né? Eu acho que isso é mais importante. E aí, aproveitando, Beiroca, eu queria falar de produções verdes no esporte. Então, recentemente foi lançado um guia direcionado para as transmissões do futebol, que são muitos, né, ao longo do ano, a gente sabe, são várias competições. Você pode comentar para a gente alguma das práticas que estão previstas nesse guia e como que vocês vêm trabalhando para que os colaboradores tenham conhecimento e valorizem essas ações? Claro, claro. Primeiro, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu sou Ricardo Bereicoa, gerente do esporte, né? Minha descrição, eu sou um homem grande, alto, 1,89, branco, barba e cabelos grisalhos e tô com uma camisa cinza hoje de botão. Assim, não dá para falar do guia de produções verdes sem falar da nossa parceria com tecnologia, né? Fundamental essa parceria para viabilizar a iniciativa, né? Falando resumidamente, assim, o Guia de Produções Verdes é uma série de medidas bem práticas, tá? Voltadas para diminuição do impacto negativo no meio ambiente nas nossas transmissões. Imagina, só de Campeonato Brasileiro são 10 jogos por rodada, são 38 rodadas. Então, Muita coisa. é muita coisa, fora os outros campeonatos, fora as outras transmissões, né? Então, basicamente, assim, são medidas bem práticas e bem simples, mas que têm um super efeito, né? Desde do fim do uso de copos plásticos nos nossos controles e caminhões de transmissão, redução de impressão, redução de uso de papel. A gente prioriza a iluminação de LED mais econômica, a gente prioriza fornecedores locais
e reuniões remotas para a gente diminuir o número de emissões. A gente tenta sempre que possível fazer uma comunicação de uma mensagem sustentável também no nosso speech no ar. Então, capas de chuva passaram a ser reutilizáveis e não descartáveis. Então, baterias e pilhas recarregáveis, uma série de coisas que juntas dão um grande efeito, né? O que é interessante, além disso que você está falando, é que serve de exemplo para outras empresas, né? Não querendo te interromper, né? Não, totalmente. Eu queria falar, na verdade, o guia, ele é feito de ações práticas, mas tem uma ação por trás que é muito maior, né? Primeiro é trazer esse tema para o dia a dia nosso que, cara, a verdade é que a gente não, há pouco tempo atrás, a gente não falava sobre isso. Naturalizar né? esse tema, Naturalizar esse tema, mudar a nossa cultura, né? Hoje em dia isso faz parte do briefing de toda a transmissão, faz parte a gente falar desse cuidado, da sustentabilidade, né? Então a gente está trazendo o tema para a nossa cultura do dia a dia, né? Muito bom. E a gente também está influenciando, impactando nossos fornecedores, nossos afiliados, ou seja, quem está trabalhando com a gente, além da audiência, mas quem está trabalhando com toda essa cadeia que trabalha com a gente, está sendo contagiada por falar do tema, né? Por trazer a sustentabilidade como um tema importante. Então, fantástico. O guia tem uma função prática, mas ele tem uma função, para mim, que eu acho que é muito maior e perene, que é educativa até. Sim. Né? E é legal esse trabalho que a gente faz com os fornecedores, né? Sim. De estimular a questão do ESG dentro da Globo. Então, acho que incentiva muito os fornecedores a olharem, a terem como exemplo o que a gente busca aqui dentro para poder conseguir ali, talvez, entrar na Globo, né? Num patamar ali de bem avaliado com relação a esse tema. Recentemente a gente fez uma... Desculpa, Thiago. Recentemente a gente fez uma reunião com nossos fornecedores e afiliadas, né? 2 reuniões separadas, e apresentamos o Guia Verde para eles e assim, a resposta foi muito, muito positiva. De como eles... A percepção deles do engajamento da gente com esse tema. O que eu ia completar era exatamente isso, né? Acho que uma das nossas... Hoje, né, os nossos maiores desafios e onde a gente tem trabalhado muito é como a gente engaja essa cadeia de fornecedor, né? Porque não adianta a Globo ter uma meta ou ter uma ambição se de alguma maneira aquela cadeia de fornecimento toda não tiver imbuída do mesmo... Estamos escutando? Do mesmo... da mesma ideia. Então, hoje é um dos nossos principais desafios, tanto o fornecedor pequeno, que às vezes é o que a Nana falou, ele também não sabe o que é o ESG, e para ele é uma novidade, então a gente tem ali todo um trabalho de education, né, de educar, dar treinamento, então a gente vem fazendo isso muito esse ano, e continuará ano que vem, e também o do fornecedor grande, né, porque a Globo, ela lida com um pequenininho, mas lida com o Google da vida, uma Amazon, então assim, a gente também vai lá aprender, e vai lá ver o que os caras estão fazendo, e é interessante que sempre quando a gente vai, a gente vê que a gente está num caminho certo e está muito bem. Então, a cadeia ela é fundamental. Né? Eu acho que muitas pessoas também, muitos fornecedores, enfim, pessoas, empresas, podem não ver valor no ESG ou nas nossas ações porque não entendem do que é, o que é a importância disso. Eu acho que quando a gente tem esse guia, por exemplo, a gente mostra para a sociedade, mostra para os fornecedores o real papel, como que funciona, como que a gente está fazendo. E a Globo, por ser esse polo, né, essa potência, só da gente estar fazendo, isso já impacta e inspira muitas outras empresas, né? Eu acho que é o mais importante, assim. E, Ricardo, dentro da produção de conteúdo com alto alcance, como que temos no esporte da Globo, como que é possível integrar temáticas como mudança do clima, por exemplo, e sustentabilidade sem perder o apelo esportivo? A gente sabe que o impacto do esporte no meio ambiente é enorme. Só no Reino Unido, por exemplo, mais de 500 milhões de camisas de futebol são descartadas por ano, sem falar na pegada de carbono dos grandes clubes e eventos esportivos. Como a Globo tem incorporado esses temas na sua comunicação esportiva e, olhando para frente, que tipo de parcerias podem ser estabelecidas para ampliar essa discussão e fomentar soluções sustentáveis no universo do esporte? Bom, você citou 2 temas aí que foram temas de pautas nossas, né? Primeiro é dar visibilidade a isso, é o mais importante, né? E um fenômeno que eu tenho reparado, assim, recente,
como o tema sustentabilidade tem atraído naturalmente telejornais e programas, né? Como é que eu cuido da produção, por exemplo, aí a gente vai oferecer uma pauta a um programa ou a um telejornal. Como a gente tem encontrado facilidade em receber esse tipo de pauta, né? E essas coisas se retroalimentam, porque a produção percebe que existe essa tendência, então, poxa, vamos virar o nosso olhar aqui, vamos oferecer mais, e é uma cadeia que vai se alimentando, até chegar hoje, a gente tem uma coluna hoje quinzenal no Redação Sport TV, um programa de esporte que discute basicamente futebol na veia, e a gente tem uma coluna, o Clima em Jogo, do Rodrigo Lois, nosso repórter mais especializado em questões ESG e ambiental, e que traz temas ambientais 2 vezes por mês para a gente discutir numa mesa de debate de futebol, né? E isso tem tudo a ver. Como pegou tração esse tema, né, dentro do esporte. O esporte ainda vive uma limitação que o jornalismo não tem, que assim, a gente sempre tem que ter um gancho com o esporte, né? Às vezes a gente vê uma coisa legal assim, pô, mas isso não tem nada a ver com o esporte, como é que a gente vai botar num programa esportivo? Então, às vezes a gente não... Falta um pouquinho dessa conexão, mas sempre que tem um pouco dessa conexão, faz sentido, dá liga, e como a gente percebe que isso aí tem engajado as pessoas, né? O esporte, ele trata muito com a paixão das pessoas, né? Essa paixão pelo clube, essa paixão pelo futebol, surf, né? Surf. A paixão pelo esporte. E quando você levanta ali um tema tão importante para uma audiência tão engajada e apaixonada, elas escutam aquele tema de outra forma, né? Então, acho que o esporte, sempre que pode, leva essa mensagem, porque tem uma audiência que é receptiva. O poder de influência é muito grande. Né? Exato. E O que eu gostaria de lembrar, eu me orgulho muito, eu sou embaixador do Instituto Trata Brasil. Já ouviu falar? O Instituto Trata Brasil trata do saneamento, né? Sim. Então, é uma grande empresa, não tem nada a ver com o governo, é particular, e tem grandes patrocinadores que investem mesmo. O Zico é embaixador, a Daiane dos Santos, eu sou, o Lars Grael, e a gente aprende muito com saneamento, que o saneamento ele não tem visibilidade, né? Porque, alguns anos atrás eu dei uma palestra para lá, a gente tem um evento aqui, Toilet Day, né? O dia do banheiro, né? Parece uma coisa esquisita, o nome é meio esquisito, mas quando não tem, como é que se fala, saneamento, tem muitas doenças, como é que se fala, está aberto, as crianças não aprendem, problema na escola, né? E eu peguei um biólogo e fui visitar aqui atrás a Lagoa de Jacarepaguá, né? Que ali a comunidade suja muito, né? Porque eu ia falar para técnicos, né? Quando você vai falar, era uma palestra ligada à ONU, eu estava falando para pessoas que tinham conhecimento, então eu quis aprender, peguei o Mário, um grande biólogo, fui lá ver para poder, e para citar um caso assim, o impacto no turismo, né? O Rio de Janeiro perdeu o campeonato mundial aqui por causa da poluição, que sai no quebra-mar, né? E aí afeta onde que era o campeonato da Barra. Está em Saquarema, né? Era uma mudança drástica. E aconteceu muito bem que no início a WSL, o Ivan, ele não se associa a nenhuma empresa que polui, que tem algum tipo de, como é que se fala, de impacto ambiental, né? Ele tem essa visão. Se tem alguma empresa que ele não aceita o patrocínio, né? E aqui no Brasil, a WSL é o maior evento que tem no circuito mundial, o que a Globo faz a cobertura, mais né? O maior palanque, o maior número de patrocinadores e tem o maior número de fãs. Né? Então, é legal ver esse exemplo no surf. Ainda mais que o surf está crescendo, né? Tantos campeões mundiais, né? O Medina, Mineirinho, Felipe Toledo, o Ítalo, né? Então é legal, né? A gente poder ver o surf. Eu que comecei a surfar com prancha de madeira, eu morava no Leblon e ia andando do Leblon até o Arpoador, né? Voltava andando, os tempos mais difíceis, depois a bicicleta, né? A gente me alimentava muito mal no começo, só comia comida ruim, mas o surf, ele você passa a ver que você comer comida fast food, comida sem nutrição, né? sem ter valor energético, você não sustenta, né? Sim. Então é legal ver o surf e eu me orgulho de ter um conhecimento, de saber a importância do saneamento, né? E poder trabalhar essa bandeira também.
Claro, com certeza. E muito importante, né, ter uma marca como a WSL, tendo super essa consciência e não topando, né, Hum. fazer patrocínios, enfim, Como com empresas que que... são poluentes, Exato, né? exato. E a gente agora também precisa falar sobre dia a dia, né, Priscila? Porque é claro que a gente sabe que não é só em estúdios, nem só em grandes empresas e eventos que a sustentabilidade ela está presente. Então, você que participa do Fórum Menos é Mais e também pratica esportes e está em contato sempre com a natureza, no seu dia a dia, como que essas duas experiências se conectam? E de que forma você acha que o esporte pode inspirar mais pessoas a cuidar do meio ambiente de uma forma simples e prática? Primeiro, um bom dia para todos. Eu sou Priscila Oliveira, estou usando uma roupa azul, tenho cabelos pretos, olhos pretos e trabalho na área de governança e controle do CSC. É um prazer estar aqui com vocês, com o Rico, com o Ricardo, com Nana, Thiago. Eu tenho o maior orgulho de participar, né, do Fórum Menos é Mais, assim, eu aprendo muito no fórum e ele me motiva muito a contribuir com esse tema, né, a sustentabilidade no esporte. Não que eu seja uma esportista nata, não, mas eu gosto muito de exercício e vários tipos de exercício. E contribuir com as atividades, né, com essa relação entre as pessoas em qualquer tipo de atividade, seja ao ar livre, andando de bike, dentro de academia, é muito gratificante porque incentiva, né? A É. gente consegue entender que aquilo ali dá para incentivar e motivar as pessoas. O pouquinho que a gente faz, assim, já tem um resultado. A gente trabalha muito isso no fórum. Qualquer diferença, né? Qualquer ação sua traz um grande resultado, assim, no multirão. E é muito bom. Eu vejo o esporte como uma ponte, assim, entre as pessoas e a natureza. Eu acho que se cada um fizer um pouquinho, assim, tiver atitudes sustentáveis, mudar um pouco a forma, né, como pensa, ou pensar um pouco mais no meio ambiente, seja levando a garrafinha para academia, seja fazendo um mutirão de limpeza na praia ali, junto com o Rico, junto com o Fórum. Foi muito bom, Rico. Assim. Foi Eu já bom, né? participei 2 vezes. E uma em São Conrado e a outra ali na Barra. E agora vai ter também, eu acho que é dia 20, se não me falha a memória, e no mundo inteiro um mutirão, né? Clean Up the Day, o Dia da Limpeza Mundial, e vai ter lá no Rico Pontes também, quem quiser, vai ser um prazer receber vocês lá. Vai ter em Copacabana, Leblon, em todas as praias no Brasil inteiro e no mundo inteiro, né? Então, é uma ação, né? O Wildon Carrapito que lidera isso, ele já faz há vários anos, né? E é legal participar disso, né? Sim. Porque até falando uma coisa assim, eu que sou mais velho que vocês todos aí, na vida a gente tem sempre uma missão a cumprir, né? Então, a gente tenta, através da escola de surf, parece que é aprender a surfar, mas a gente ensina ali os valores, fala sobre meio ambiente, não sujar as praias, né? Então, é uma missão, né? Então, ser um embaixador do Trata Brasil, tá levantando essa bandeira ambiental, né? Eu ganho até a bandeira lá no dia, ganho a bandeira da Globo, do meio ambiente, né? E é legal ter isso de coração, não adianta ser uma coisa fake, né? Assim, o legal é você ter essa raiz, ser verdadeiro, ter palavras, valores, e passar para as crianças também, porque eu acho que tudo isso que a gente está falando aí, é lógico que tem um impacto enorme, né? Mas eu já dei 40 palestras antigamente, no final dos anos 90, falando sobre os oceanos nas escolas, né? Mas eu acho um tema muito legal poder fazer dentro das escolas, porque quem vai governar, quem vai trazer um Brasil melhor, um Brasil mais igual para todo mundo, são as crianças, né? E através da educação dentro das escolas é um tema legal. Até me proponho uma ideia aí para vocês, entendeu? Legal. Porque as escolas, né, é uma coisa bem legal de poder plantar essa semente. E nas 2 praias que a gente participou do mutirão de limpeza, a gente chegou na praia achando assim, nossa, tá super limpa a praia aqui, né? Em São Conrado também surpreendeu muito, porque realmente, visivelmente, assim, estava limpo, mas quando a gente começou a andar, a gente viu a gente pegou várias garrafinhas PET, né, Thiago, na praia de São Conrado. E ali também, ali no seu quiosque, a gente conseguiu ali juntar muita coisa, até mesmo os cigarros, o vape. O microfilme. Muita coisa ali na parte da grama ali. Eu queria... Não em si na areia, né? Na areia tinha, mas é mais ali na parte ali
da orla, né, no caso. Eu queria calçadão. parabenizar a Colurb, né? Porque a Colurb é um exército de E eles estavam pessoas, lá no dia. né? Eles fazem um trabalho brilhante, né? Sim. Tipo assim, sábado, domingo, lá na Praia da Macumba, onde eu vou, em todas as praias, né? A quantidade de lixo que se joga na praia, né? Tudo isso é uma questão educacional, né? Porque chega a ser vergonhoso, né? Assim, às vezes eu vou lá para fora, converso com meus amigos, e eles não acreditam, né? Porque tudo é uma questão de educação, né? Então, se isso pudesse ser entrar esse tema dentro das escolas públicas, né? Dentro das legal. escolas particulares, né? Eu acho que é através das crianças, porque a criança vai ver o pai jogando, pô, papai, vai deixar o lixo aí, carrega o lixo, né? Então, eu acho que é um bom exemplo que a gente pode dar e me coloco à disposição para fazer, Legal. tá? Não. E realmente, assim, né, nessas limpezas de praia que a gente fez, a Pri comentou de São Conrado. São Conrado foi uma situação que me chocou, assim. A gente chegou na praia, a praia estava realmente a areia super limpa, né? Aí concordo com o Rico, nota 1000 para Conlurb. Mas na hora que a gente começou a andar ali para a encosta da praia, no final, ali nas pedras, a gente viu uma gruta que tinha mas tanta garrafa PET, tanto plástico, tanto. E num cenário maravilhoso, né? Porque você olha e fala, cara, isso aqui é a natureza belíssima. E aí, essa gruta, a gente, por mais que a gente tenha tirado lixo, e olha que a gente tirou várias sacolas de garrafa PET, só que aquilo ali é assim, quase que não tem fim. Chega a ser triste na hora que você olha. Isso me impactou muito ali em São Conrado. O grande problema lá, que eu conheço o pessoal lá de São Conrado, né? Nessa palestra eu fotografei esse lugar aí, eu não pude nem mostrar as fotos, porque era tão impactante, animais mortos, assim, que ia chocar demais, assim, ia passar do limite. Né? E ali o grande problema em todo lugar aqui no Rio de Janeiro é quando chove, a água sai pelo quebra-mar, sai ali para São Conrado, toda aquela a Rocinha, né? Tudo desce e vai para a praia, entendeu? Então, a poluição vem principalmente na época da chuva, quando ela sai para jogar no canal do Leblon, no canal do Quebra-Mar, no canal aqui da Macumba, onde eu tenho ali a estrada do Rio Morto, né? Então, todos esses lugares é a saída do trash, do lixo, né? E aproveitando um pouquinho mais também da sua presença aqui, Rico, a gente sabe que você possui o blog, né, de surf na página do ge.com. Como que é para você o processo de criação dessas histórias que você traz no blog? Qual o perfil do público que te acompanha e como que você trabalha a questão ambiental no texto? Você já escreveu ou pretende escrever algo sobre a poluição plástica nos oceanos ou a qualidade de água para a prática do surf, por exemplo? Olha, é uma pergunta muito legal. Eu vou ser sincero com você. Eu deveria escrever mais. Agora que eu estou mais com a Lídia e com o André, mais afinado com eles, eu fico até arrepiado, né? Porque é uma responsabilidade. Eu sei escrever isso, né? Só para você ter ideia, o primeiro projeto no Rio de Janeiro de preservação das praias aqui, a vegetação nativa, eu fiz num evento junto com a Abílio, né? Então, eu tenho muitas pautas, eu vivi isso, é fácil, eu não preciso decorar, não preciso estudar, entendeu? E eu vou tomar mais cuidado com isso, mas eu estou escrevendo agora, eu tenho, assim, não tem uma pauta, são coisas do momento, né? Eu fui para El Salvador, passei lá 10 dias com vários amigos, falei da onda, do turismo, e agora, ontem, aconteceu o Campeonato Mundial ISA Games, né? E com mais de 150 países, né? Então eu estava mais em cima do tema do surf. E agora eu escrevi uma matéria que adorei, né? A história do arpoador. Entendeu? Porque o arpoador é o berço do surf brasileiro. Ali teve a primeira loja de surf, ali os primeiros estrangeiros, um lugar maravilhoso, né? Então, eu conto desde a história que o surf começou com os mergulhadores ali do Mar Embaixo, o Bruno Hermani, vários outros, o Charuto da Richard, né? Vários outros grandes mergulhadores. Eles começaram quando o mar estava grande, eles surfavam. Depois vieram os americanos da escola americana também, que as pranchas eram muito caras, então eles traziam pelo PX, que é um tipo de supermercado que os americanos que trabalhavam para as Forças Armadas podiam trazer sem pagar imposto. Então as pranchas começaram a chegar, né? Então falei e até ontem acabou um campeonato no arpoador maravilhoso, né? O arpoador é o
Guilherminho, né? Ele é sonógrafo, é um cara estudioso também, organiza aí a cultura de praia. Eu me encantei com essa matéria, a TIR também, que patrocina o campeonato, porque as pessoas se perdem na cultura. Não sei se está entendendo, a cultura, se você não plantar, resgatar, né? Então, um tema legal que vocês vão até estranhar. Quando eu ia para a prainha, conhece a prainha? Já Sim, vou lá? conheço. O pessoal mais velho, que quando não tinha acesso, a gente ia remando para lá, eles falavam que tinha um leprosário lá, para que as pessoas não fossem lá. Era uma forma de, não vai lá, mas não tinha leprosário nenhum. Então, tem muitas histórias legais assim que eu pretendo escrever pro meu blog, né, pro Globo Esporte, a história de todas as praias, assim, o crescimento, uma coisa cultural que pode até virar um livro, entendeu? A minha ideia, eu já escrevi 2 livros, né? Como aprender a surfar, e o Embaixador do Surf, eu contando todas as histórias assim, mais assim, interessantes do surf. Essa da cultura de praia eu achei uma coisa legal, porque o Rio é turismo, é cultura de Sim. praia, né? E essa parte ambiental é legal porque a gente sempre... Porque é o ambiental e o social junto, e o saneamento. São 3 segmentos assim que se encontram dentro de uma mesma base, né? Então, vem passar a palavra para ela. Maravilhoso, Rico. E pra gente fechar, gente, que a gente infelizmente tá chegando ao fim, como o Thiago falou, a gente poderia passar aqui uma tarde, né, Thiago, falando desse tema, Total. que são 2 paixões, que é esporte e sustentabilidade. Mas eu queria ouvir de vocês qual que é o papel do esporte na construção de um futuro mais sustentável, seja no dia a dia, na mídia ou nas grandes competições. O que cada um de vocês enxerga como a principal contribuição do esporte para inspirar mudanças reais na sociedade. Tiago, a gente pode começar com você? Claro. Cara, eu acho que assim, né? Como eu até falei no início, eu acho que esporte e sustentabilidade, eles andam e Rico deu uma aula, né, viva ali de como ele presenciou e como ele vê isso, eu acho que isso é inegável. E hoje, né, na hora que a gente olha o Brasil, acho que um ambiente tão polarizado, eu acho que o esporte ainda é um tema que une o brasileiro, né? Seja na hora que você vai ali torcer para o seu time, politicamente isso não importa, mas o que importa é a bandeira do time. E o ano que vem a gente tem um canhão na mão, né? Afinal de contas, ano que vem é ano de Copa, e com certeza o Brasil vai estar unido. Acho que né, e a gente ali como ferramenta, ele vai ter um poder muito grande, né? De mostrar e tentar levar essas mensagens para que ali no momento de emoção, né? Porque o esporte também é muito isso, né? O esporte é emoção. E na hora que você está emocionalmente ligado ao tema, você está aberto e você está sensível. Então você fica aberto ao aprendizado, aberto ao novo. Eu me lembro e como isso foi discutido numa das Copas, onde a torcida japonesa limpava o estádio, né? Então, assim, isso a gente mostrando enfim, conscientizando, principalmente essa geração que está chegando, que ela já é muito mais conscientizada do que toda a nossa geração. Acho que é um dever, né, nosso como empresa de comunicação, e o esporte ele talvez seja a melhor ferramenta, porque como eu falei, eu acho que o esporte ainda é um assunto que une o Brasil, né, e nada melhor do que unir o Brasil conscientizando socialmente e ambientalmente a população. É isso que eu imagino aí para frente. Muito obrigada, Tiago. Ricardo? Falar depois do Thiago fica difícil aí, que Pô, usou todas as minhas palavras. Mas eu acho que como eu falei, assim, o esporte mexe muito com a paixão das pessoas, né? Então tem uma audiência muito engajada, né? Recentemente a gente fez uma matéria sobre um mutirão de reciclagem em São Januário, né? E a gente percebeu ali como as pessoas ali estão ali, vão para o estádio torcer, quando percebem que é esse tipo de movimento, né? Passam a cuidar do estádio como se fosse um pouco a sua casa, né? O cara saber que se eu jogar um papel aqui, alguém vai ter que depois catar, se vai fazer o processo de reciclagem correto, para onde vai esse papel, para onde vai esse plástico, para onde vai esse lixo, assim. Então deixa eu fazer a minha parte também, deixa eu guardar esse lixo, deixa eu colocar, dispensar esse lixo no lugar certo, né? E assim, quando a gente publica uma matéria dessa, depois disso, se uma pessoa só já fizer diferente, a gente já tá andando para frente, né? E agora imagina a gente multiplicando isso por milhões, por milhões, por milhões, que é a nossa audiência, né? Então acho que a gente tem uma ferramenta muito boa para manter o assunto em pauta, dar visibilidade
e fazer as pessoas se tocarem da importância do tema. É isso, Ricardo. Rico. Olha, eles colocaram muito bem, né? Eu vou falar basicamente a mesma coisa, mas eu acho que eu, assim, como um cara mais velho, um embaixador do surf, assim, não é o meu dever, é um prazer poder influenciar os atletas, as novas gerações, escrevendo no meu blog, numa entrevista, né? E eu acho que isso é uma coisa assim que está dentro do meu coração, não é uma coisa fake, né? Porque é uma coisa que você tem que vestir a camisa, tem que dar exemplo, tem que viver isso, né? E através das escolas de surf também, todas as escolas que temos aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, a primeira que eu fiz foi em 81, não, 82, no Arpoador. Hoje já devem ter mais de 1000. É legal ter plantado essa semente, né? E também palestras nas escolas, através do Instituto Trata Brasil. O ano passado eu fui contratado para São Paulo dar uma palestra lá para... Era um evento muito bem organizado, né? Era o Rafael, era o governo de São Paulo, né? Então era para 300 crianças, né? Carentes. Então chegavam os ônibus com as crianças lá e eu tive o prazer de chamar o Zico para dar uma palestra para ele, o Lars Crael, o Picuruto, Davizinho também, que tem... Davizinho Radical, sabe quem é? Ele é campeão mundial de surf, tem uma pequena deficiência, né? E então é legal você jogar essa bandeira para todo mundo, falar sobre educação, sobre os valores, sobre o meio ambiente, sobre a importância de fazer as coisas boas, né? Cada um tem que fazer para si, não é para, né? A gente quer se melhorar. Quanto mais velho você mais você quer se melhorar, né? É outra missão que a gente tem, né? Pô, né? Tudo isso que eu estou falando, quando eu era garoto, né? Eu era bagunceiro, fazia uma confusão, né? Mas a gente vai evoluindo na vida e faz parte da juventude, né? A gente poder viver a vida, né? Então, fico muito feliz de estar participando aqui, né? E até falar para vocês aqui, quando eu voltei em 75 da África, eu contei a história, né? Eu trouxe o surf aqui fui patrocinado pela Globo, né? Eu aprendi muito aqui, só em você lidar com uma grande empresa, com valores verdadeiros, né? Se aprender a falar, só poder... Então, eu tenho muita gratidão aqui. Estou aproveitando aqui desde 75, né? Já faz um tempo, é uma coisa muito... Eu criei grandes amigos aqui, entendeu? Então, outra coisa muito importante, saúde e os amigos são grandes valores, e família, né? São outros valores que agregam junto com o social e ambiental. Obrigado aí pelo convite de todos vocês. A gente fica muito feliz com essa parceria, Rico. E eu acho também que é muito importante a gente entender que para mudar o mundo depende de cada um de nós, né? Que todos nós temos responsabilidade. É uma coisa que eu sempre falo aqui no podcast, que muitas vezes a gente tende a passar a responsabilidade para o outro, né? A responsabilidade está no dono da empresa, está no vereador, está no prefeito, está no presidente. Claro que cada um tem também as suas obrigações, lógico, mas também tem as nossas autorresponsabilidades também, né? Eu acho que isso é muito importante e com o tempo, com a maturidade, é o que a gente mais aprende, né? Pri, por favor. Poxa, Nana, podia ser a primeira, né? Mas vamos lá. Eu acredito que o esporte ensina resiliência, união e disciplina. E eu acredito que realmente esses 3 valores podem transformar um futuro, né? A gente conseguir ali chegar no nível de ter um futuro bem mais sustentável do que é hoje. Acho que no dia a dia a gente consegue ali conciliar, né? Nas atividades ao ar livre, por exemplo, a gente conecta muito com a natureza, né? Então, assim, a gente consegue ver paixão naquilo ali e ver oportunidade de amar mais o nosso planeta em si. Na mídia, por exemplo, eu acho que os atletas têm um poder incrível, assim, de influenciar, né, as pessoas e transformar a sociedade, a forma de pensar. Não é só um cuidado com o corpo, né? Assim, é um cuidado com o planeta em si. E nos grandes campeonatos, eu acho que a gente tem muito que inovar ainda, né? Você estava falando do esporte, Ricardo, assim, eu acho que nos estádios falta tanta coisa ainda, né? Ali eu acho que a questão da inovação está no simples. O que a gente vê aqui no simples, muita gente ainda não faz, né? Que é evitar consumo de plástico, ter um ambiente mais sustentável mesmo nos estádios. Enfim, uma logística mais verde. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o esporte conecta muito e tem muito poder aí para transformar a sociedade.
Essa é a nossa expectativa, né? A nossa esperança. Realmente, eu acredito muito que o esporte transforma vidas e vai transformar cada vez mais o nosso planeta. Gente, foi muito importante, assim, essa conversa. Fico muito feliz de ter tido essa manhã aqui com vocês. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada por todo o aprendizado. Esse foi mais um episódio do Globotech Cast da trilha Menos é Mais. Acompanhe a gente nas redes e até uma próxima. Um beijo, gente!